Meus irmãos, dando continuidade então na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, como os irmãos já bem conhecem, né, a primeira parte da carta é dedicada a uma questão mais de instrução, uma questão mais teológica, mas que também existem a prática a serem desenvolvidas. Agora nós já adentramos a segunda parte dessa carta, que é a partir do capítulo 4, né, na exposição passada, nós vimos sobre a unidade da fé, que nós cremos que existe um só Deus, uma só fé, um só batismo, né, um só Deus e Pai de todos nós. É o que nós acabamos de ver na sessão anterior. E logo nessa próxima sessão, o apóstolo Paulo vai instruir a igreja sobre a sua edificação, que cada membro deste corpo de Cristo, ele é importante para a edificação da igreja como um todo, né? E para isso, para a edificação da igreja, ele separou alguns por uma função específica. É isso que nós vamos observar hoje, aqui no capítulo de número 4, a edificação da igreja mediante o corpo de Cristo. Cristo sendo o cabeça da igreja, aquele que dá autoridade, aquele que dá condições para o amadurecimento do seu povo. E, meus irmãos, o problema do falso ensino e falsos mestres na igreja não é algo novo. Né? Quando nós abrimos aí as redes sociais, a internet, nós vemos várias pessoas que se colocam como autoridade na igreja com o objetivo de ensinar a igreja. Né? Algumas pessoas são sérias e comprometidas com a verdade, mas outras não são sérias e nem são comprometidas com a verdade. Então é muito comum nós olharmos para o nosso cenário atual e ver falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres que buscam trabalhar apenas para ganho pessoal. Mas isso, meus irmãos, não é uma novidade para a igreja. A igreja sempre experimentou e sempre teve falsos mestres e falso ensino. Se os irmãos se lembrarem na carta do apóstolo João, ele vai combater uma heresia logo do primeiro século, que era o gnosticismo. E que heresia era essa? E que negava que o Senhor Jesus Cristo tinha vindo em carne. Por isso que ele vai dizer que aquele que nega que o Senhor Jesus Cristo vem em carne, este é um falso ensino, considere anátema, porque não condiz com a verdade. Se os irmãos se lembrarem do Evangelho de João, logo no seu primeiro capítulo, ele vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo tornou-se carne, ele assumiu a forma humana, né, como qualquer humano no sentido de carne e osso. Então, desde o princípio, a igreja ela lida com aqueles que vêm trazer um falso ensino. Né? Isso prejudica, isso corrompe não somente a unidade, mas também a saúde da igreja local. A igreja visível, então, meus irmãos, por causa do falso ensino, ela pode deixar de ser uma igreja verdadeira. E é muito importante ressaltar isso, essa era uma preocupação dos discípulos do primeiro século e continua sendo uma preocupação dos verdadeiros líderes da igreja atual. A igreja visível pode deixar de ser igreja se não observar atentamente a palavra do Senhor. Uma das igrejas que plantou, né, o presbiterianismo aqui no Brasil foi a PECUS, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E é impressionante nós vermos como uma igreja que outrora fora fiel à palavra do Senhor, hoje já tem abandonado os princípios da palavra de Deus, assumindo casamento homossexuais, assumindo práticas que são contrárias à lei de Deus, né? E assim nós vemos como que uma igreja outrora fora saudável, enviando missionários no mundo, deixou de ter a sua relevância e a sua identidade com a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, é um alerta para a gente poder nos atentar para a palavra de Deus e sermos cautelosos com o ensino na igreja. A igreja ela pode ser ameaçada de duas formas. Uma ameaça é que ela vem de fora para dentro. Aqueles que são verdadeiros inimigos da fé cristã, que se declaram inimigos da igreja e do evangelho. Essa é uma ameaça de fora. Mas uma ameaça que é tão
prejudicial é a ameaça de dentro, aqueles que se dizem cristãos, mas ensinam um falso evangelho. Como nós já vimos, nós vimos esse falso ensino através do primeiro século, com aqueles que diziam que Jesus não veio em carne. Havia um outro grupo na igreja também que dizia que para você ser salvo, você tinha que observar as práticas do Antigo Testamento, as leis cerimoniais do Antigo Testamento, e assim nós vemos que a igreja sempre teve esse problema a ser enfrentado. Por isso que o propósito aqui é levar os crentes à participação no amadurecimento da fé. A vida comunitária, assim, é fundamental para o aperfeiçoamento dos santos. Dons e talentos devem ser compartilhados na igreja local, e é necessário que todos tenham esse mesmo entendimento. E nós vemos que a palavra-chave aqui da exposição de hoje, ela se encontra no verso 11. Ele mesmo concedeu uns. E aí ele vai citar a lista. É o próprio Cristo que concede dons, que concede talento, que capacita a sua igreja a dar continuidade na expansão do seu reino. Por isso, o primeiro ponto que nós vamos observar nessa manhã é que todos possuem dons na igreja. No verso 7 ao verso de número 8, nós lemos: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Observe que o apóstolo Paulo vai enfatizar agora que cada membro da igreja possui dons, e que cada um possui em uma certa medida, que Cristo concede esses dons à sua igreja, né? Aqueles que creem, né, no núcleo central da fé cristã. Então, ele concede cada um dons. E aí ele vai fazer uma citação do Salmo do Antigo Testamento, como o cumprimento da profecia que Cristo realizou. A partir do verso 9, ele vai comentar essa sua citação. Então, no verso 7, meus irmãos, nós vemos que cada um na igreja possui um dom específico em medidas diferentes. E a fonte desse dom, ela está em Cristo. Como nós vamos ver a partir do verso 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, através do seu ministério, ele vai distribuir dons à sua igreja, ao seu povo redimido. E ele sendo aqui, meus irmãos, não somente a autoridade e cabeça da igreja, como aquele que tem controle e domínio sobre o seu povo, mas ele mesmo é o próprio modelo para a execução do plano de Deus. Assim, nós entendemos, meus amados, que cada pessoa individualmente na igreja possui um dom específico para contribuir com a vida do próximo. Então, o dom, por exemplo, que eu possuo, vai edificar você. O dom que você possui me edifica, a fim de que todos nós venhamos crescer em uma unidade, uma coletividade, em santidade diante do Senhor. A medida do dom é diferente e é para as pessoas, mas todos precisam realmente de uns dos outros. Este ensino não é novo, né? E veja que o apóstolo Paulo utiliza o texto do Antigo Testamento para ressaltar que todos na igreja são abençoados por Cristo Jesus. Isso é fundamental para a gente, meus irmãos. Na igreja do Senhor Jesus Cristo só tem uma pessoa que é a mais importante de todas, que é o Senhor Jesus Cristo, né, que nos conduz a Deus Pai, que nos concede o seu Santo Espírito, e todos nós somos participantes dessa grandiosa obra dele. Ou seja, o pastor não é a pessoa mais importante da igreja. O presbítero não é a pessoa mais importante, o diácono não é. Por quê? Porque todos nós estamos servindo uns aos outros com o objetivo de glorificarmos a Deus. Nós temos participações diferentes, dons diferentes,
atuamos em áreas distintas, não é? Eu não vou tocar ou cantar como os irmãos cantam, com tanta beleza, com tanta habilidade. Por quê? Porque esse não é o meu dom, não é o chamado para isso, mas tem pessoas que foram chamadas, vocacionadas e servem dessa forma. Tem pessoas que num diálogo comum, numa conversa, do cafezinho, conseguem adentrar em áreas que outras não conseguem. Exortar, consolar, animar. Então veja que cada um de nós concedeu da parte de Deus dons para servirmos uns aos outros. A medida do dom é diferente, é de acordo com aquilo que Cristo quis dar a cada um. Né? E cada um está num estágio de amadurecimento da fé. Por isso que é importante a participação, a coletividade, né? A vida comunitária da igreja. Né? É impossível nós desenvolvermos uma vida de santificação, uma vida de edificação, uma vida saudável longe da igreja de Cristo Jesus. Deus está, meus irmãos, trabalhando através das pessoas para o próprio amadurecimento delas. Isso é fundamental para a gente. Deus usa você para me edificar, Deus me usa para edificar você, e assim nós crescemos em santificação e unidade diante de Deus. Veja que esse crescimento, ele visa a maturidade. É o que nós vamos ver a partir aí do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que Cristo concedeu ministérios. Ele chamou e consolidou ministros na igreja. Ele mesmo concedeu. Veja que ninguém pode ser pastor, ninguém pode ser presbítero, ninguém pode exercer uma função se não foi dada antes por Cristo, porque é Ele quem concede. E veja que ele vai mencionar aqui agora a lista dos oficiais da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstolos e profetas, meus irmãos, como dons extraordinários da parte de Deus. Né? Profetas como no Antigo Testamento, que nós vemos Elias, Eliseu, Daniel, pessoas que tinham visões extraordinárias, manifestações da parte de Deus para eles, com o objetivo de edificação do povo. Né? No Novo Testamento, nós vemos o chamado dos 12 apóstolos como dons específicos e extraordinários da parte do Senhor. Quem foram os apóstolos? Aqueles que andaram com Cristo, aqueles que foram testemunha visível da sua ressurreição, aqueles que foram comissionados diretamente por Cristo Jesus. Por isso que nós entendemos que esses dons extraordinários, eles não têm continuidade hoje, porque eles precisam atender esses pré-requisitos. Então, apóstolos e profetas, como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, são dons que Cristo concedeu para o amadurecimento da igreja, mas que não possui uma continuidade hoje. Por quê? Porque eles exigem uma classificação para atingirem este ofício. E como já mencionei, né, precisa ser chamado por Cristo, ter milagres que comprovam a sua autoridade e assim por diante. Mas nós temos os dons que nós chamamos ordinários, que são os pastores, evangelistas e também os mestres. Esses continuam com a missão do ensino da igreja, da pregação do evangelho, com o objetivo ao amadurecimento dos santos. Observe aí no verso de número 12, qual que é o objetivo dos dons extraordinários e ordinários na igreja, dos apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Qual que é o objetivo disso? O verso 12 nos diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja que pastores, evangelistas e mestres, eles servem com um objetivo, que é o aperfeiçoamento dos santos, a maturidade
da igreja, a fim de que toda ela seja edificada. Aqui é o propósito de Deus, é levar eu e você a uma maturidade espiritual. E a ideia aqui, meus irmãos, é uma ideia de treinamento, né? Os pastores, os evangelistas, eles treinam os irmãos nesse chamado que cada um possui da parte do Senhor. O verso de número 13 não estabelece até quando esses ministros irão atuar. Então veja que no verso 11 é o estabelecimento dos seus ministros, no verso 12 qual que é o objetivo disso, e no verso 13 é até quando eles vão atuar nessa área ou nessa função. E nos diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou então, meus irmãos, nós vemos que o trabalho dos oficiais da igreja é para que até que todos cheguem à plenitude. Ou seja, eles vão ter trabalho até a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Cristo não voltar, Ele vai utilizar de vasos de barro, assim como eu, como você, na edificação do seu povo. Ele vai continuar trabalhando com esse objetivo. Até a volta de Cristo, os seus servos devem realizar o seu ministério. Cristo estabeleceu a edificação do corpo em amor, como nós vemos no verso 14 até o verso 16. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, meus irmãos, que Cristo estabelece essa dinâmica na igreja, para que nós todos venhamos crescer em amor. Cada membro da igreja, ele é importante. Cada um, indistintamente. Né? Cada atividade, cada ministério das pessoas na igreja é fundamental para o seu crescimento espiritual. Assim, meus irmãos, a maturidade doutrinária e a participação de todos na edificação é fundamental para uma igreja saudável. E aqui eu quero aplicar algumas questões práticas para a gente. Que a forma ordinária de Deus edificar a sua igreja é através de pessoas e não de visões extraordinárias. Como é que Deus nos edifica, nos santifica e nos prepara para o dia de amanhã? É através disso que nós estamos fazendo aqui. É através do relacionamento pessoal entre aqueles que já foram redimidos pelo Senhor. Então não pense você que para você descobrir a vontade de Deus, você precisa ter uma visão extraordinária, um sonho, o aparecimento de um anjo. Não. A forma que Deus estabeleceu para a nossa edificação, para o nosso crescimento em conhecimento, é através disso que nós estamos fazendo nesse momento. É sendo expostos à palavra de Deus por um outro semelhante a mim. Veja que Ele estabeleceu aqui evangelistas, pastores e mestres para a nossa edificação. Então a maneira comum de Deus trabalhar na nossa vida é isso que nós estamos praticando nesse momento. Não esperando visões extraordinárias da parte de Deus, mas aquilo que Ele já estabeleceu na sua palavra. Entendemos também, meus irmãos, que é impossível crescer a maturidade cristã isolado ou fora da comunidade cristã. Né? Tem crescido, por vezes, o número daqueles que são chamados desigrejados. Antigamente era só dentro do catolicismo romano, né? Que falava assim, não, eu sou católico, mas não praticante. Ou seja, a pessoa queria dizer que era de tradição católica romana, né, mas que não praticava, ou não exercia os dogmas católicos romanos. Hoje em dia você tem uma ala que se diz protestante, evangélica, que ama a Deus, mas não ama a igreja.
mas não quer ter vínculo com a igreja, não quer ter relacionamento com a igreja, e por isso acaba se isolando. Veja como que isso é prejudicial para o seu crescimento. Porque Deus estabeleceu esse formato comunitário para a nossa edificação. Como nós já vimos anteriormente, há pessoas diferentes da gente, de contextos diferentes, de históricos diferentes, que a gente vai ser edificado nisso. Nós vamos crescer não só no conhecimento comum, mas também da graça de Deus, do poder de Deus, que opera não somente na minha vida, mas na vida daquele que é diferente de mim. E aquela pessoa que é diferente de mim, que por vezes eu discordo, vai contribuir para a minha edificação. Essa é a maneira de Deus atuar no seio da sua igreja. Assim, meus irmãos, entendemos que líderes e membros exercem funções fundamentais na igreja. Todos são importantes na igreja do Senhor Jesus. Não há ninguém sem significância, sem importância para Deus no meio do seu povo. Até mesmo a pessoa mais tímida, mais, por vezes, isolada, que tem dificuldade de relacionamento, ela é importante na igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ela também recebeu o dom da parte de Deus para a edificação de um todo. Interessante que apesar do dom, Deus concede a cada um, Ele dá em benefício do próximo. Esse dom vai ser aperfeiçoado no exercício que ele faz em amor ao próximo e à sua igreja. Ore, meus irmãos, por uma liderança fiel e se arrependa pelas vezes que negligenciou realmente a sua igreja local, porque é Deus quem tem estabelecido os seus oficiais na igreja. E por isso, eles são dignos de respeito, de honra. A carta aos Hebreus vai nos dizer que nós venhamos obedecer os líderes para que eles não venham fazer o seu trabalho gemendo ou chorando, porque eles têm que prestar conta da alma de cada um de vocês. Então, o papel de liderança nós vemos aqui que é um dom de Deus, é Cristo que concede essa vocação, para o aperfeiçoamento de um todo. Por isso, ore por uma liderança fiel, e esteja sempre disposto a contribuir para o avanço do reino. Cristo abençoou todos na igreja e nos concedeu o privilégio de desenvolver os dons e talentos na nossa igreja local. Saiba que você pode servir aqui no Jardim São Francisco, que tem maneiras específicas de você atuar, de ser bênção para essa comunidade. Assim você é abençoado, você também é edificado. Ao passo que nós servimos o outro, nós recebamos também. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu creio que sim, de visitar alguém que por vezes está numa situação difícil, está experimentando uma enfermidade, está ali passando por um momento delicado da vida, e você vai fazer uma visita, porque você ama aquela pessoa, se compadeceu da situação, quer abençoar de alguma forma. E ao sair daquela visita, a pessoa mais consolou você do que você conseguiu consolar ela. Você saiu mais edificado daquela visita que você foi lá para se doar. E saiu de lá edificado pelo Senhor. É assim que Deus age, meus irmãos. Ao passo que nós vamos servir o nosso próximo, nós somos edificados. Ao passo que nós vamos servir os nossos dons e talentos, Deus nos dá a graça de amadurecer eles. E assim a servir com cada vez mais excelência. Por isso nós somos chamados a servirmos na igreja local, abençoando uns aos outros. Algumas considerações finais, meus irmãos. Existe a necessidade de constante instrução bíblica na igreja, para que nós não venhamos ser levados aqui para qualquer vento de doutrina. Nós precisamos de um conhecimento teológico, sólido, doutrinário, para nos mantermos firmes na verdade do Evangelho. Veja que esse é um cuidado do próprio Senhor Jesus, de estabelecer ministros da palavra e sacramentos para a edificação da sua igreja. Por isso, há uma necessidade constante de instrução da palavra. Agora você sabe o porquê que nós valorizamos tanto o estudo da palavra de Deus. Pois entendemos que esta é a resposta de Deus ao falso ensino. Como é que nós vamos combater o falso ensino? Aprendendo aquilo que é a verdade.
né, entendendo qual que foi realmente o ministério do Senhor Jesus Cristo, o que significa a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, que esperança isso pode conceder a cada um de nós. Concluindo então, meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça de crescermos juntos para a glória dele. Saiba que você é uma pessoa importante no reino de Deus, que Ele concedeu dons a você, que só você pode fazer para contribuir no local em que você está. Isso é fundamental para que nós possamos crescer em unidade, em conformidade com a vontade do Senhor. Amém? Que Ele continue aplicando a sua palavra aos nossos corações.